Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de chamar a vossa atenção para as palavras que passo a citar. Sr. Presidente e senhores deputados, tal como é evidenciado pelo projeto de lei agora em discussão, esta taxa, quer pela forma que é calculada, quer pela relação que estabelece, levanta-nos as maiores dúvidas. Em primeiro lugar, porque o seu cálculo beneficia de um valor aleatório assinalável, capaz de produzir desigualdades no sistema. Não existe, por exemplo, aqui qualquer relação entre o espaço ocupado e o valor a pagar. Assinalável é também o facto de, objetivamente, não ser o beneficiário direto da utilização do espaço público que paga esta taxa. Não é em nenhuma circunstância a empresa que ocupa a parcela pública a pagar a taxa de passagem, mas sim o utilizador final que acarreta com esta responsabilidade. Assim, a relação utilizador da parcela pública taxa é alterada para utilizador final taxa, inquinando a relação tributária. A obrigação de pagamento desta taxa visa compensar o município pelos direitos e encargos relativos à implementação, passagem e atravessamento do sistema. É, portanto, o pagamento de uma compensação comparável ao que pode, nos termos do artigo 24, ser pago pela expropriação e a constituição de servidões administrativas em propriedades privadas, sendo que, neste caso, é sobre a empresa que recai o ónus do pagamento. É evidentemente justo que o concessionário compense o município pela ocupação do espaço público municipal, quando implanta, passa ou atravessa esse território. Porém, não deve ser imputado o custo desse pagamento de forma direta aos seus utentes. O CDS irá viabilizar o projeto de lei aqui em discussão, por entender que essa é também a melhor forma de defender os interesses dos consumidores, sem prejudicar os interesses dos municípios, nem onerar com encargos elevados os operadores das redes de comunicação eletrónica. Fim de citação. Senhores deputados, esta era a apreciação do CDS em 2006 ao projeto de lei do PCP, que na altura propunha o mesmo que propomos agora, ou seja, acabar com esta iniquidade que continua em vigor de termos as operadoras de telecomunicações a pagar às autarquias a exigível compensação e depois passarem a fatura dessa compensação para que seja o consumidor a pagar. Nós quase diríamos que não temos nada a acrescentar à brilhante defesa que o CDS fez há 6 anos atrás sobre a nossa proposta, que voltamos aqui a apresentar. E por isso, senhoras e senhores deputados, dizemos ou o CDS não tem nada a acrescentar também, ou vai agora explicar porque é que muda a sua posição, e aguardamos também a opinião da maioria. Dizer agora também que estaremos perfeitamente disponíveis, em sede de especialidade, aprovado que seja este nosso projeto de lei, a debater com quem quer que seja aquelas propostas que aqui temos de elementar justiça social e económica. Por isso, estaremos disponíveis para que o processo de especialidade, no seu tempo próprio, seja feito com as entidades que os seus deputados entendam. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós temos sempre todo o interesse em ouvir e até em ler as intervenções dos outros partidos, porque nós vamos para os debates com muita seriedade, e quando nós temos em conta as posições dos partidos, que ainda por cima têm a maior relevância para uns tempos mais tarde serem lembradas, foi o que se passou em 2006 e é o que se passa hoje. Nós queremos aqui dizer que houve uma frasezinha, algures pelo meio, em que o CDS e o PSD até deixaram a entender que poderiam estar sensíveis a esta injustiça clamorosa das operadoras de telecomunicações repercutirem o pagamento que devem fazer aos municípios, repercutirem sobre os consumidores. O problema é o mas no entanto que os senhores acrescentaram. E o mas, no entanto, que os senhores acrescentaram, referindo-se a um suposto processo de renegociação com a PT, nomeadamente, é preciso aqui lembrar que quer as questões desse processo de renegociação, quer as questões da não discriminação entre as operadoras, têm tanto a ver com esta discussão como os pastéis de nata do Ministro Álvaro Santos Pereira. Porque quando nós falamos de um processo em que todas as empresas, de igual forma, tenham que compensar os municípios de igual forma e não repercutindo de igual forma sobre os consumidores, os municípios, que não têm culpa nenhuma das falas e das condutas que apareçam das telecomunicações, aquilo que nós colocamos é: a Anacom vem cá, venha sim senhor, vamos ouvi-la, vamos discutir, mas temos um projeto concreto, aliás 2, temos propostas concretas em cima da mesa, vamos trabalhar sobre elas. E o que nós perguntamos é qual é o mal desta proposta que andamos a defender há mais de 6 anos para um problema que identificámos logo em 2004, quando a proposta de lei foi apresentada, e deixamos à questão, à consideração dos senhores deputados.
que o problema seja resolvido de uma vez por todas, em vez de estarmos a adiar, como os senhores procuraram fazer, mais do que uma vez, inclusive no plenário em 2006. Disse. Muito obrigado. Obrigado.